O que está acontecendo com o ouro? Viu aí nos últimos meses um fenômeno em que o ouro acumula alta de 40% em 12 meses, sendo uma classe de ativos consolidada como um refúgio de crises, com os fundos globais atrelados ao ouro tendo recorde, e muitos investidores, quando vem um movimento assim, ficam com dúvidas. Alguns pensam, se o ouro, que é um ativo de segurança, está em alta, será que vem crise grande por aí? Se sim, será que não faz sentido eu comprar ouro agora, apesar da alta? Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que realmente está acontecendo. E aí, nesse vídeo, eu e meu sócio Filipão vamos falar sobre, primeiro, o que fez de fato o ouro subir tanto, e o que causou esse tombo mais recente dele agora. Segundo, o que isso pode sinalizar sobre a economia global. E terceiro, o que a gente está fazendo em relação a tudo isso na carteira dos nossos clientes aqui em Well. E no final de tudo a gente vai responder se a gente acha aqui no Clube do Valor que com essa bagunça toda vale a pena ou não comprar ouro, beleza? Então presta muita atenção no que o Felipe te mostrar, deixa o dedo no like, te inscreve no canal e bora pro conteúdo. Beleza, vamos lá. Primeiro de tudo, por que está acontecendo essa alta toda? Porque o que a gente está vendo em 2025 é como se fosse uma tempestade perfeita de vários pontos de incerteza na economia. Primeira delas, incerteza geopolítica, principalmente focado nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China, as duas maiores potências econômicas mundiais que a gente tem hoje. E ao longo do ano foram altos e baixos. Recentemente o Trump parecia ter uma intenção de chegar a um acordo, mas existe a possibilidade dos Estados Unidos taxarem o gigante asiático, a China, em 155%. A partir de 1º de novembro, caso os dois países não consigam chegar a um acordo. E aí é claro que se você está falando de uma briga de dois gigantes, é claro que isso não afeta só um e o outro, isso afeta a economia mundial, que funciona como se fosse uma teia de aranha. Você toca aqui num lugar, você consegue sentir impactos desse toque, dessa vibração, lá na outra ponta da teia. Mas não é só isso. Segundo ponto, a política de juros lá nos Estados Unidos. Recentemente o Fed, Banco Central deles, começou pela primeira vez em 9 meses a baixar esses juros. Muito acontecendo depois de uma pressão muito forte do presidente Donald Trump para isso acontecer. E aí dá para dizer se foi só isso, se isso influenciou? Não, mas aconteceu. E aí se a gente pensa sobre a ótica do investidor, quando você começa a baixar a taxa de juros de um país, isso quer dizer que quem investe naquele Tesouro Nacional, nos títulos públicos americanos, vai começar a receber uma taxa mais baixa de retorno agora. E aí é natural que quando os investidores começam a comparar o título do Tesouro Nacional americano, que é considerado o mais seguro do mundo, pagando um pouco menos de juros, você tem uma outra oportunidade de outro ativo muito seguro, o ouro, ganhando espaço na carteira dos investidores. O que gera pressão de compra e naturalmente ajuda a aumentar o preço. Principalmente porque a maioria do mercado já vê novos cortes de juros ainda esse ano nos Estados Unidos. Então a queda dos juros americanos é o segundo ponto. O terceiro é a instabilidade interna que os Estados Unidos estão vivendo. Talvez você tenha visto algo nessa linha nas últimas semanas. Um shutdown no governo americano que já representa uma nova ameaça econômica. Ele já dura 4 semanas e se encaminha para ser um dos maiores da história. Isso aqui, isolado, pode custar de 7 a 15 bilhões de dólares por semana nos Estados Unidos. Para você ter uma noção, licenças não estão sendo emitidas, bolsa de pesquisa não estão sendo processadas, contrato de construção que não está sendo executado, produto que não está sendo fiscalizado, até os navios, se começarem a se acumular no porto, devido à falta de pessoal nos escritórios da alfândega, alguns bens perecíveis podem começar a estragar. Isso aqui é ruim demais para a economia. Ou seja, causa mais risco econômico, tira a atratividade de investimento no tesouro americano, o que acaba trazendo mais investidores para o ouro. E o mais importante, o quarto desses pontos, que é a desdolarização do mundo. Não sei nem se essa palavra existe. Os bancos centrais de outros países, como a China, inclusive, estão começando a reduzir as suas reservas em dólar e começando a aumentar as reservas em ouro. Esse gráfico aqui mostra isso muito claramente. De 1970 para frente, um movimento de queda nas reservas de ouro pelos bancos centrais aconteceu até 2010 e o movimento contrário aconteceu com o dólar. A maioria dos governos começou a enxergar isso e principalmente depois do acordo de Bretton Woods tornou o dólar como a moeda principal de negociações comerciais ao redor do mundo. Ou seja, quem tem dólar tem uma certa segurança financeira. Só que quem mais se beneficiou com esse movimento ao longo da história foram os próprios Estados Unidos. Principalmente porque isso facilita de se manter a hegemonia da economia mundial. Afinal de contas, se eu sou o único que tem o poder de emitir um novo papel moeda, sendo que o mundo todo quer esse meu papel moeda, a demanda nunca vai faltar. E aí esse movimento que a gente vê de acúmulo de ouro tem um cheiro de querer combater essa dominância da moeda do dólar. Nisso tudo, como o ouro é visto como um ativo neutro, tangível e que as pessoas conhecem como uma boa forma de se proteger contra a instabilidade, ele está sendo a alternativa ali, como já foi no século passado. E aí quando você junta todos esses fatores e a gente lembra que o ouro se movimenta de acordo com oferta e demanda,
Quanto mais gente querendo comprar, mais forte é a valorização do ativo. E aí aqui a gente precisa fazer uma pausa. Poxa, mas será que isso justifica uma alta de 40% em 12 meses, de 115% em 5 anos? O maior fluxo trimestral da história, será que isso é normal? Uma máxima de 4.377 dólares por onça e o maior avanço semanal desde a crise de 2008. Então, além da tendência de não querer mais ser dolarizado do mundo todo, o que é que essa alta do ouro sinaliza para o mercado? Porque o fato é que, além disso tudo, o ouro serve como um termômetro do medo do mercado mundial. Quando o ouro dispara, ele está deixando 3 sinais muito claros para a gente. O primeiro deles é a aversão ao risco mundial. Afinal de contas, se os investidores estão com medo, eles correm cada vez mais para ativos considerados muito seguros. E aí, se a gente olha o índice que mede o medo do mercado americano, por exemplo, para isso eles têm o índice VIX. Esse índice disparou mais de 20% e atingiu o maior patamar ao longo de 6 meses. Isso aconteceu nesse mês de outubro. Boa parte dessa alta que foi alimentada pelo temor dos investidores de uma nova crise no mercado de crédito americano. Principalmente puxado por algumas falências de 2 companhias ligadas ao mercado automotivo. E aí se tem medo de risco de crédito, se tem falência nos Estados Unidos, já vai ter gente comparando os cenários parecidos com o de 2008, onde grandes nomes do mercado já falam da sua preocupação com a similaridade com o momento que a gente vive agora. Então a aversão ao risco é o primeiro sinal. O segundo é a desconfiança do próprio dólar, já que os Estados Unidos estão num momento de maior dificuldade, de crise fiscal, de crise de governabilidade por lá. A alta do ouro acaba sinalizando essa desconfiança com o dólar também. E terceiro, quando o ouro sobe muito, isso demonstra que as pessoas estão esperando uma inflação futura nas economias. É como se os mercados comprassem ouro hoje, porque ele já está antecipando que manter suas reservas em dólar, em dinheiro, vai fazer com que você perca poder de compra nos próximos meses e anos. Ou seja, se a gente resume isso aqui, os sinais que a alta do ouro deixa é que como se os tubarões grandes mesmo no mercado financeiro mundial estivessem esperando algum momento de dificuldade daqui para frente. E aí dentro disso tudo fica a pergunta, o que é que isso significa pro investidor? Afinal de contas a gente falou pro mercado mundial, mas e aí para minha carteira? E agora? Será que com o mundo ficando estável, você precisa comprar ouro para sua carteira para se defender também? Para aproveitar essa alta que ele vem passando nos últimos anos? Afinal de contas existem várias narrativas por trás do caráter defensivo do ouro. Com o ouro não há risco de calote, como quando você empresta dinheiro para uma economia, num tesouro nacional, por exemplo. O ouro não pode ser confiscado, ele é aceito em qualquer país. Além disso, nas últimas grandes crises, um padrão que a gente viu foi que o preço do ouro simplesmente disparou quando o mercado todo está caindo. Isso faz com que os investidores busquem esse como um ativo de refúgio, sendo esse então um ativo que nunca sai de moda, segundo a palavra de alguns. E aí é óbvio que nesse momento muita gente pensa que para você faz sentido, para sua estratégia, colocar o ouro na carteira. Não existe absolutamente certo e errado nessa história, depende de como você enxerga o mercado financeiro, mas o que eu posso te dizer é como a gente no Clube do Valor considera não só o ativo ouro, mas o que é que a gente está fazendo agora. E pra gente, na nossa forma de ver o mercado, existe uma resposta muito clara. O ouro não entra em nenhum modelo de carteira ideal de nenhum dos nossos clientes, ele não é um ativo ideal de se inserir nas carteiras, segundo a nossa visão. E isso acontece por 2 grandes razões. A primeira delas é que o ouro não é um ativo gerador de renda, assim como nenhuma outra moeda é. Afinal de contas, se você tira a sua carteira do bolso, você tem uma nota lá de 10, 15, 20, 100, 200 reais, você coloca ela em cima da sua mesa. O que é que vai acontecer com essa moeda de 100 reais ao longo do tempo? Ora, pode passar 1 ano, pode passar 10 anos, pode passar 100 anos. Esses 100 reais que estão na sua mesa, eles vão continuar sendo 100 reais. A mesma coisa se você colocar 1 quilo de ouro na sua frente. Não importa o tempo que passar, esse 1 quilo de ouro vai continuar sendo 1 quilo de ouro. Ele não tem capacidade de, ele por si só, gerar mais ouro. Ou uma nota de 100 reais daqui a pouco dá luz a uma mini nota de 1 real. Isso não acontece, esse ativo não gera renda. É diferente de uma ação de um fundo imobiliário, que existe um ativo por trás que realmente gera um fluxo de caixa todos os meses, que depois paga um dividendo para o investidor, que aumenta aquela quantidade de ativos que você tem na forma de juros compostos. Então, como o ouro, como o dólar, como o real por si só, eles não produzem essa capacidade de geração de renda, você não consegue definir se esse ativo está caro, se ele está barato, ou seja, não dá para saber o valor justo daquele ativo. O que faz com que a movimentação do ouro seja puramente especulativa. Quando tem mais gente querendo comprar, ele sobe, quando tem mais gente querendo vender, ele cai. E se é especulativo, você nunca tem clareza 100% de qual é a hora boa de comprar, qual é a hora boa de vender.
Então essa é a primeira razão. Não gera renda, não dá para fazer um cálculo justo do valor desse ativo. E o segundo grande ponto é que quando a gente olha para o histórico de rentabilidade do ouro na história do mundo todo, o que a gente vê é uma performance muito baixa. Esse artigo aqui do analista Ben Carson, americano, demonstrou isso de forma separando décadas. Que afinal de contas você pode pegar algum período em que o ouro se valorize mais do que as ações, por exemplo. Isso inclusive está acontecendo agora. Entre 2020 e 2025 o ouro subiu mais do que as 500 maiores ações americanas do S&P 500. Agora, quando você começa a alargar esse período de tempo e olhar para décadas e não apenas anos isolados, que a gente vê algo diferente. A cada uma das décadas observadas, sempre os ativos geradores de renda, as ações americanas, por exemplo, tiveram performances bem mais fortes do que toda a performance do ouro ao longo da história. Comparando de 1980 até 2019, pré-pandemia, quando o ouro disparou ali, a comparação de performance chega a ser brutal. 8.200% para o S&P 500, o ouro com 197%. E aí a gente olha para isso e pensa, poxa, o ouro é realmente, então, uma forma de proteger a tua carteira? No nosso ponto de vista, olhando por essa ótica, que é um fundamento do mercado financeiro, não, ele não é um bom ativo para isso. Na nossa forma de investir, faz muito mais sentido você montar uma carteira que funciona em qualquer cenário do mercado financeiro, como essa que está na tela para vocês, por exemplo. E por que ela funciona em qualquer cenário? Ela funciona por causa da seleção dos ativos que compõem essa carteira, que não só são geradores de renda, como são vencedores ao longo do tempo. Então, por exemplo, estou te dando um exemplo aqui de uma carteira que tem boa parte dela em renda fixa, boa parte em renda variável. E aí, quando a gente olha para essa carteira, a gente começa a desenhar alguns cenários. Imagina agora que o mercado mundial realmente começa a entrar em crise. O que é que a gente vê como consequência disso? Ora, as ações do Brasil e dos Estados Unidos e os fundos imobiliários, por exemplo, provavelmente iriam se desvalorizar numa parte da carteira caindo, o que faz parte, uma carteira em crise ela tende a cair. Agora, por outro lado, se você pega a parte de renda fixa de uma carteira como essa, o que é que você vê num cenário de crise? Ora, os juros subindo, ou seja, a renda fixa pós-fixada nessa carteira começando a pagar mais juros, a inflação provavelmente subindo um pouco também, e aí a parcela de inflação também pagando mais, segurando um pouco a rentabilidade dessa carteira. Ou seja, existem ativos descorrelacionados ali dentro, enquanto tem uma parte caindo, outra parte está subindo e o equilíbrio do teu risco-retorno ele é positivo. Em compensação, se o oposto acontece, isso também é verdade. Imagina agora que não, a gente não tem crise nenhuma, que os mercados começam a simplesmente se valorizar daqui para frente. O que é que a gente vai ver? Mercado de renda variável, ações do Brasil, ações dos Estados Unidos subindo numa carteira como essa, puxando a rentabilidade para cima, enquanto que provavelmente as taxas de juros mundiais começariam a cair. Ou seja, a parcela pós-fixada da carteira paga menos, enquanto que a pré-fixada, aquela rentabilidade que você deixou travada por alguns anos, vai manter a tua carteira de renda fixa pagando mais ao longo dos próximos anos também. Sempre mantendo uma boa relação de risco-retorno. E é justamente por isso que os resultados de modelos de carteira perfeito, que vencem em qualquer cenário como esse aqui, continuam sendo bem acima da média, batendo CDI, batendo Ibovespa. Sem precisar de ouro, sem precisar de dólar puramente, somente de ativos dolarizados. Essa daqui é a forma que, depois de testar muito o mercado ao longo do tempo, a gente entendeu que performa muito melhor para todo e qualquer investidor. O que é que vai mudar de uma pessoa para outra? A quantidade de concentração em cada um desses ativos que você está vendo. Um investidor mais arrojado, ele vai ter mais renda variável. Um investidor mais conservador, ele vai ter mais renda fixa. E assim vai. Mas a combinação dos ativos, ela vai estar sempre ali. Então, não, pra gente não faz sentido o ouro, independente se ele subiu 100%, 200, 500, isso não muda nada. E inclusive, se você quiser a nossa ajuda diretamente para montar uma carteira de investimentos junto contigo, considerando o teu perfil, o teu patrimônio, os teus aportes atuais, aí eu vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever para uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço onde um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo, fazer uma reunião individual e ver como é que você pode investir de forma mais assertiva, sabendo exatamente o ativo que comprar e o que vender. Dito isso, eu te mostrei por que o ouro está subindo, quais são os sinais que isso trazem e o que é que a gente enxerga para esse movimento. Agora, me conta você aqui embaixo, você está investindo em ouro, para você faz sentido, ele entra na tua estratégia? Me conta aqui embaixo e o porquê disso. Agora, para você continuar assistindo os nossos vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado a esse e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.